O deserto, que na Bíblia é um lugar ambíguo, porque ele tem dois significados contrários. Num primeiro momento, o deserto significa um lugar de abandono e de distância de Deus, bem como o lugar onde habitam os demônios. Quando os judeus todo ano fazem o ritual da expiação, o sacerdote falava no ouvido do bode, que é o bode e o cordeiro, o bode para os pecados e o cordeiro para a Páscoa. O sacerdote falava todos os pecados do povo, para o bode, e lançava esse bode no deserto para que morresse, para que ele levasse aos demônios os pecados do povo. Mas também o deserto vai se tornando na Bíblia um lugar de encontro com Deus, um lugar onde Deus pode se manifestar, lugar de silêncio, lugar de fortalecer as opções fundamentais. O povo de Israel foi provado também na sua caminhada pelo deserto. Moisés aguardou 40 dias para receber as tábuas da lei. O profeta Elias também fez um retiro no deserto, até o momento que Deus decidiu se manifestar a ele. Então, vemos os dois lados, o deserto como lugar do mal, o lugar da ausência de Deus, mas também o lugar da presença de Deus, do encontro com Deus. E no deserto, o diabo apresenta 3 tentações para Jesus. 3 tentações que no fundo são o resumo de todas as tentações que o ser humano que vem a essa terra encara se quiser ser fiel a Deus. A primeira delas é bem óbvia: transformar pedras em pães, porque sentiu fome. Ou seja, colocar os bens materiais em primeiro lugar em relação aos bens espirituais. Não se alimentar da palavra de Deus e aí se tornar fraco diante dos acontecimentos da vida e desanimar na caminhada da santidade. É complicado quando temos um corpo cheio, mas uma alma vazia. A segunda tentação, o diabo oferece para Jesus poder e domínio, dizendo que todos os reinos da terra são dele. Mas quando existem relações de domínio e não de serviço, a fraternidade não tem espaço para existir. Quando uns querem dominar sobre os outros, não há espaço para a fraternidade. E por último, o diabo tenta Jesus no orgulho também. Um orgulho de quem tenta forjar a vontade de Deus à sua vontade. O diabo quer que Jesus se atire do alto do templo, faça um show, e aí todo mundo acreditaria nele, ou pelo menos ficaria maravilhado. Mas esse não era o plano do Pai. Mas o diabo quer oferecer, que Jesus manipule a vontade do Pai ao seu bel prazer. Nessas 3 tentações estão inclusas muitas outras que nós vemos também no nosso dia a dia, na nossa vida. Na primeira, também estão incluídas a gula, a ganância, a avareza, a propina, o apego doentio aos bens materiais. Quantas pessoas que fazem dos bens materiais o seu Deus e vivem como um mendigo, como um miserável. A vida passa
e não vai aproveitar de nada do que acumulou. Diz o ditado popular que herança é aquilo que se deixa para os outros brigarem, né? E se matarem por causa dela. Quanto ao poder e domínio, nós vemos também a presença da injustiça, da exploração, da violência, a insensibilidade, a inveja, o luxo, a aparência. Nós estamos podendo ver ao vivo e a cores uma guerra que cada vez mais, infelizmente, vai se alastrando, onde a sede de domínio e de poder de certos governantes acaba com a vida de muitos inocentes. Muitos inocentes são bombardeados, sem saber o porquê nem o para quê. Em relação ao orgulho, a terceira tentação, ainda temos a soberba, a vanglória, a hipocrisia, a arrogância, a blasfêmia, a autossuficiência, o desprezo da graça, né? Daquele que diz, olha, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada disso, eu me viro. E a incredulidade, né? Quem não tem fé. Mas essas tentações já foram as tentações do ser humano desde o princípio. Se nós lembrarmos lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 6, quando fala daquela árvore bendita do paraíso, né, que o ser humano sabia que não poderia comer, mas ele quis. A árvore que no fundo significa apenas a tentação do ser humano querer ser como Deus. Lá diz o seguinte: a mulher notou que era bom para comer, pois era atraente aos olhos e desejável para alcançar a sabedoria. Aqui nós temos as três tentações, né? Primeira, era bom para comer. O diabo oferece para Jesus transformar pedras em pão. Depois, atraente aos olhos, o poder, né? A ganância, o desejo de possuir. E por último, para alcançar sabedoria, o orgulho, para querer ser como Deus, querer colocar-se no lugar de Deus. Também essas são as mesmas tentações de Israel no deserto. Quando o povo caminha para a terra prometida, a primeira tentação é reclamar contra Deus porque não tinha pão. E aí Deus manda o maná. Depois eles reclamam que não tinha carne. Deus manda as codornas. E depois ainda eles reclamam que no Egito eles eram mais felizes e não tinham que comer aquele alimento nojento. Então desprezam até mesmo o que Deus está dando, dizendo que lá na escravidão no Egito era melhor. Depois, quando Moisés está lá para receber a lei de Deus, né, os 10 mandamentos para guiar a vida do povo, o que é que o povo lá embaixo está fazendo? Como Moisés demorava, o povo faz um bezerro de ouro para adorar. Então aqui é a idolatria, né? Não conseguem suportar o silêncio de Deus, os momentos de espera, e já inventam deuses à sua imagem e semelhança. E depois, ainda vemos o episódio do orgulho. O povo de Deus não quer mais Moisés como líder. Eles reclamam, né? Por que Moisés tem que ser o nosso líder? Então, vejam que são as três tentações novamente repetidas aqui na história de Israel. Mas agora nós queremos olhar um pouquinho para as tentações do ponto de vista de Jesus. O que elas representam para nosso Senhor?
A primeira delas, transformar pedras em pão, significava para Jesus desviar o caminho do sofrimento e da cruz. Significava para Jesus tornar-se um rei que daria pão de graça para todos. Seria muito fácil, encantaria, seria popular, mas não seria o plano de Deus. Depois, o diabo também oferece para Jesus um papel de liderança política, pois ter poder sobre o mundo é muito refletido no poder político. Mas Jesus não aceita, porque é só a gente olhar a história, né? O poder, os governos, os impérios sempre envolveram um tipo de liderança suja. Poder que pessoas que sobem ao poder sempre à custa da morte de outros, da injustiça, da maldade, da mentira. Jesus não quer uma aliança de liderança, um domínio compromissado com o demônio. E por último, o diabo ainda oferece mais uma tentação. Deus tem um plano para Jesus, uma missão para ele cumprir. Mas o diabo quer abalar a confiança que Jesus tem no Pai, dizendo: olha, torna mais simples as coisas, né? Vai lá em cima do templo, se atira abaixo, que os anjos vão vir te buscar, né? Então todo mundo vai acreditar em você e não vai precisar sofrer, não vai ter cruz, não vai ter nada. Mas Jesus confia no plano do Pai. Essa é a tentação de querer impor a Deus o que Deus deve fazer. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente faz isso. Queremos um Deus à nossa imagem, queremos um Deus que faça aquilo que a gente não consegue fazer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. Isso é orgulho disfarçado de piedade. É bem mais desafiador falar para Deus: Pai, faça-se a tua vontade. O que o Senhor propuser, eu estou disponível, mesmo que não seja o que eu goste. É preciso ter coragem para falar isso e para fazer isso. É muito mais fácil ficar querendo mandar em Deus. Faça isso, faça aquilo, tentar induzir Deus a fazer a nossa vontade. Mas Jesus é o Filho obediente à palavra, que com sua obediência venceu o mal e criou na história um espaço livre onde nós podemos ser salvos. As tentações, elas são o tecido do nosso dia a dia na terra. Essas tentações se apresentam a cada momento, a cada instante e sob diferentes roupagens. Nesta primeira semana da Quaresma, peçamos a Deus a graça de crescer no conhecimento de Jesus e de corresponder ao seu amor por meio de uma vida mais santa. São João Crisóstomo, santo dos primeiros séculos da Igreja, ele nos recorda um pensamento muito interessante. Quem limita o seu jejum apenas à abstinência de carnes, o desonra. Praticas o jejum? Prova-me por tuas obras. Perguntas: que tipo de obras? Se vires um inimigo, reconcilia-te com ele. Se vires um amigo tendo sucesso, não o inveje. Não comes carne? Então não te alimentes da luxúria através dos olhos. O jejum dos ouvidos consiste em recusar-te a ouvir assuntos perversos e calúnias. Não receberás falsas notícias, já foi dito. Que a boca também jejue
de falar coisas vergonhosas e de ficar reclamando. Peçamos ao Senhor a graça de colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, como nós ouvimos na primeira leitura. A profissão de fé do israelita, que Deus deu a terra e como agradecimento, se oferecia os frutos, os primeiros frutos para Deus e a adoração. Que nós saibamos oferecer o melhor de nós para Deus e não somente os restos. Na segunda leitura, São Paulo diz aos Romanos e a nós também que a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Que nós saibamos nos alimentar dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.